Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal Libertos pela Verdade. Depois de 4 anos sem postar nenhum vídeo aqui no canal, nós estamos de volta. Pela graça de Deus, né? Apenas pela graça de Deus. Eu confesso para vocês que eu pensei que não ia voltar mais, né? Muitas coisas aconteceram, eu realmente desanimei muito em relação a essa questão de rede social, de ficar produzindo conteúdo, toda essa correria, tudo isso nos pressiona muito, toma muito nosso tempo, eu tinha outras atividades. Então, assim, deixei de postar em todas as redes, né? Quem me conhece, quem me segue, sabe que de 4 anos para cá, não foi só apenas aqui no YouTube, mas todas as outras redes que eu tenho conta, que eu participo, eu deixei tudo. Só que de um tempo para cá, talvez um ano, eu tenho percebido uma crescente voz aqui no meu coração, dizendo assim, que você precisa largar essa posição de comodismo, né? Apenas analisando, apenas avaliando, né? Um espectador que avalia os fatos que são importantíssimos, que eu entendo que são extremamente relevantes e que apontam de uma maneira muito segura para um engano que está vindo sobre a Terra muito em breve. Apontam de uma forma muito clara que aqueles anos mais difíceis da história da humanidade, do nosso planeta, estão muito perto de chegar. Então eu realmente decidi no Senhor voltar a colocar os vídeos aqui no canal, a produzir esses vídeos. Com certeza nós teremos um enfoque muito voltado à questão do fim dos tempos, a questão da profecia escatológica, vamos falar sobre milênios, arrebatamento, todas essas questões que envolvem, né, esse assunto, mas também de assuntos mais sensíveis e importantes, como a questão da evolução tecnológica, que a gente já vinha falando, mas que agora a gente precisa fazer uma atualização, já que a tecnologia tem avançado assim, de uma maneira muito, muito impressionante. As projeções dos analistas e das pessoas que são especialistas no assunto são incríveis, são de deixar qualquer um de cabelo em pé, e eu destaco aqui 4 pontos. A questão da inteligência artificial, do transhumanismo, do blockchain e também da computação quântica. Outro assunto muito importante, extremamente sensível, que a igreja não fala sobre ela, não está sendo tratado nos púlpitos, infelizmente, muito pouca gente está falando sobre isso, é a questão do fenômeno OVNI, gente. Gente, esse assunto está lá na frente já está lá na frente, tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Eu creio que há algo muito grande vindo pela frente e que vai arrastar muitas pessoas, que vai afetar a fé de muita gente. E nós precisamos falar sobre isso. A ufologia ela se aliançou ao esoterismo de uma maneira muito forte, né? Os próprios canais hoje abordam muito essa questão. Poucas pessoas não estão falando sobre a ufologia dessa forma, de uma forma mais investigativa. Nós vamos tratar sobre isso de uma maneira muito clara. Nós vamos gastar muito tempo falando sobre isso aqui. Eu relutei muito em fazer isso, sabe, irmãos? Porque eu sei que há reações diversas em relação a essa situação, mas eu não posso ligar para isso. A seção de comentário vai estar sempre aberta. Faça o seu comentário, por favor. Fala aquilo que você concorda, a sua opinião, a sua experiência sobre os vários assuntos que nós estamos tratando aqui, vamos abordar. Faça sua crítica, aquilo que você percebe que precisa ser corrigido, que eu não tenho resposta para tudo, gente. Ninguém tem resposta para questões do fim dos tempos, todas as respostas. Ninguém tem. Algumas questões ainda faltam ser esclarecidas, algumas peças desse quebra-cabeça ainda não apareceram. Então ninguém tem. Eu sou muito claro, muito sincero, transparente em relação a isso. Ninguém tem. Então coloca o seu comentário. A única coisa que eu peço é que vocês mantenham o decoro, né? O respeito. Não só a minha pessoa, mas a todos que vão estar comentando, para que não haja aquelas questões de um estar atacando o outro pessoalmente. Isso é muito feio, isso é muito ruim. Nós cristãos temos que ficar longe desse tipo desse grau de discussão, dessa forma de tratar as questões, né? Vamos tratar tudo com muita graça, viu? Com muita sabedoria, com muita paciência. Vamos tratar tudo no campo das ideias, né? Tá bom, minha gente? Então é isso. Eu estou muito feliz de estar voltando e nada melhor do que a gente voltar falando sobre um assunto tão importante que é a ressurreição, porque esse vídeo é a segunda parte daquele vídeo que eu comecei a fazer, aquela primeira parte, né, há 4 anos atrás,
da declaração que o Seu Jesus fez ali em João, é a quinta declaração, onde ele utiliza a expressão eu sou, e nesse caso está lá em João 11, 25, e ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Gente, a ressurreição, eu vou tocar muito nessa tecla, é a arma mais poderosa, depois, é claro, da revelação de quem é Jesus, ele é o Cristo. A ressurreição é uma das armas mais poderosas para destruir o engano que vem sobre a terra, dizendo que o homem é um ser em evolução. E por causa disso ele tem que passar por um processo onde ele nasce e morre muitas vezes. E vocês vão ver que a questão ufológica dos OVNIs vem com essa ideia de uma maneira uma argumentação muito forte. E a ressurreição joga tudo isso por terra. Joga tudo isso por terra. Se você está firmado nessa verdade, que é um dos pilares da fé cristã, então você vai ser preservado. A sua fé vai ser preservada. Então, perceba que a gente também vai ter que manter esses assuntos sobre os fundamentos da fé aqui no nosso canal. Não tem como a gente fugir. Porque se há algo que a igreja precisa hoje, além de ser avisado sobre as estratégias, o trabalho do inimigo ali nos bastidores, é que ela se aprofunde no conhecimento dos fundamentos da fé cristã. Somente essa verdade depositada não apenas na mente, mas no coração do cristão, daquele que está em Cristo, é que realmente o Espírito Santo pode utilizar para proteger essa pessoa e para que ela possa também ajudar outras a ver a verdade. Amém? Então vamos continuar. Dito toda essa introdução, me perdoem por isso. Esse vídeo nós não vamos adentrar tanto no assunto como eu gostaria, porque senão ele vai ficar muito grande, tem muita coisa para a gente falar, mas nós vamos falar pelo menos a primeira parte da questão didática, que eu vou explicar para vocês agora. Mas eu peço para você já deixar o seu like. Ao final do vídeo, fazer o seu comentário, né? E se possível, compartilhar com alguém. Beleza? Então vamos começar. O texto base, gente, desse nosso compartilhar de hoje aqui é João 11, 25, 26. Vamos ler o texto. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto ou crês nisto? O primeiro vídeo que a gente fez desse assunto há 4 anos atrás, ele teve como objetivo principal contextualizar, né, o momento ali onde o Senhor Jesus fez essa tremenda declaração. Então a gente pôde ver, né, ele foi muito importante para nos ajudar a ver, a entender que todos os detalhes que João utilizou para montar aquela cena, que vai antes mesmo de Lázaro adoecer, porque você sabe que essa passagem, essa frase de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, está dentro daquela conhecida passagem da ressurreição de Lázaro, mas nós voltamos antes de Lázaro adoecer, que é o começo do capítulo 11, voltamos até o capítulo 10, versículo 22, onde começa ali uma acalorada discussão dos judeus com Jesus em Jerusalém, que o faz então se retirar para uma região chamada Betabara, uma região além do Jordão, também conhecido como Betânia além do Jordão. Então nós temos 2 Betânias aqui, né? E depois nós vamos até após a ressurreição de Lázaro, quando as autoridades de Israel ficam sabendo do grande milagre, um milagre inédito, né? Então nós podemos ver que tudo isso está de uma forma tão linda, tão perfeitamente arranjada, para que o propósito divino fosse cumprido, que vai muito além de trazer Lázaro à vida naquele momento. Nós então vimos que Jesus, ele demorou intencionalmente 2 dias ali no lugar onde ele estava, depois que ele ficou sabendo da morte de Lázaro. Então tudo isso ele fez para que então aquela doença, aquela enfermidade fosse para a glória de Deus. Ele fala isso no versículo 4 do capítulo 11, dizendo assim, essa enfermidade não é para a morte, mas sim para a glória de Deus. E interessante que os próprios discípulos ficaram assim, um pouco confusos, porque logo depois recebe a notícia que Lázaro tinha morrido. Mas eles ainda não sabiam ainda que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Mas por que então que essa enfermidade era para a glória de Deus?
Jesus demorou então 4 dias para encontrar o corpo de Lázaro. E o motivo disso, dessa ação deliberada do Senhor, a gente viu isso, só estou dando uma recapitulada aqui, é que havia naquela época uma crença na cultura judaica de que quando a pessoa morria, a alma dela ficava pairando sobre o corpo durante 3 dias. Eles tiraram essa conclusão de outros milagres que aconteceram na história, na tradição, que eles tinham a tradição, tinham oral, também tinham os escritos dos profetas, como aconteceu com Elias, como aconteceu com Eliseu, os milagres que eles fizeram de ressurreição. Então eles chegaram a essa conclusão que havia uma possibilidade de uma pessoa que morreu voltar a viver, acontecer um milagre, né? Deus usar alguém para então trazer essa pessoa de volta até 3 dias após a morte, onde a alma estaria pairando sobre o corpo. Já no 4º dia, a situação já fechava, porque já havia ali um corpo que cheirava mal, né? em uma decomposição cujo processo já havia se iniciado, aquele cheiro terrível de amônia ali, decorrente das reações ali das bactérias, né? E então não tinha como mais isso ser revertido. Naquele momento ali, no 4º dia, era impossível para eles de que a pessoa que morreu voltasse a viver. Então, quando Jesus chega ali, ele utiliza daquela situação irreversível de morte para fazer 3 questões. 3 coisas vão ser utilizadas ali naquela situação que foi gerada propositalmente pelo Senhor. Primeiro, fazer a declaração: eu sou a ressurreição e a vida. A primeira, a declaração. Segundo, o milagre. Nesse milagre, ele mostra que ele realmente é a ressurreição e a vida, é aquele que pode trazer à vida alguém que está morto, independente da circunstância, nada o impede. E terceiro, dentro desse milagre, ele faz isso. Ele faz 2 coisas. Ele mostra que ele é a ressurreição e a vida, mas ele também traz a identificação messiânica dele. Porque aquele milagre deixava claro que ninguém podia fazer isso a não ser o Messias. Mas terceiro, o milagre fez com que muitas pessoas crescem no Senhor, porque aquela era uma identificação messiânica, cresce que Jesus é o Cristo. Não só aqueles que viram, mas aqueles também que ouviram a notícia, tanto é que houve um reboliço, muitas pessoas foram ali para Betânia para ver Lázaro vivo, para escutar ali das pessoas próximas os detalhes do que aconteceu. Mas aquela notícia chegou às autoridades judaicas e fez com que elas realmente tomassem a decisão de que iriam tirar a vida de Jesus. Quando eles escutaram aquilo, aquele milagre tão impactante, tão impressionante, inédito na história, eles falaram assim: não, agora não tem mais jeito, agora já chega. A gente vai ter que sair dessa posição de planejar, de discutir sobre esse Galileu e vamos agir. Nós vamos realmente agir, nós vamos tirar a vida dele. Porque ele agora se tornou uma grande ameaça para nós, para a nossa autoridade, para a nossa posição. O que era o que eles estavam realmente importando, né? Isso era o que eles se importavam. Não era com o judaísmo em si, mas era com eles mesmos. Assim como muitos hoje em dia, né, gente? Infelizmente. Então percebam como esse milagre também, ele foi um tipo de catalisador para a cruz do Senhor. O que também glorifica a Deus. Então realmente aquela enfermidade era para a glória de Deus. Porque por meio dela, Jesus fez um dos maiores ensinamentos, ele inicia ali essa declaração: eu sou a ressurreição e a vida. Por meio daquele milagre, daquela enfermidade que gerou a morte de Lázaro, ele ressuscita Lázaro fazendo aquele que é o maior milagre dele, que ele separou para pertinho do momento da sua cruz. Já ali na semana da Páscoa. Observe que coisa interessante, né? Jesus separou o milagre da ressurreição de Lázaro para o final do seu ministério. Tudo isso, irmãos,
tem um motivo, né? Então quando você vê a beleza desses detalhes, que todos eles têm um propósito, você vê que toda a vida do Senhor Jesus, tudo que aconteceu com ele tinha um propósito. E isso pode ser estendido para nós, o corpo de Cristo. Deve ser estendido. Porque tudo aquilo que nós que estamos em Cristo, nós que cremos nele, toda a nossa vida tem um significado. Tudo aquilo que acontece conosco não acontece por acaso. Nós não estamos à mercê de Lady Murphy. Não, isso não existe, gente. Seja algo positivo ou seja algo negativo, tudo isso é para nossa edificação, para nossa correção. Porque assim como o Pai cuidou do Filho aqui na terra, o Senhor também cuida de nós. Seja nos disciplinando, seja nos ensinando, seja nos atraindo, seja nos edificando. Então a gente não tem que ficar ansioso, a gente não tem que desesperar por nada. Nós só temos apenas que nos alegrar no Senhor e dar graças a Ele por tudo que está acontecendo. Eu sei que isso é uma questão de caminhada, de amadurecimento espiritual, mas essa é a verdade, né? Amém, meus amados? Então foi muito joia esse primeiro vídeo, né? Ele trouxe, assim, para nós um entendimento de tudo aquilo que aconteceu e como foi muito lindo tudo isso que Deus fez, né? Ali. Então vamos entrar agora na parte do vídeo de hoje e para efeito didático eu vou dividir aqui então em 3 partes. A primeira parte, que é a que a gente vai tratar hoje, fala sobre a declaração. Justamente esse versículo 25, né? Fala a declaração, que é, eu sou a ressurreição e a vida. Nós vamos fazer uma análise, né, textual dessa frase, né? É muito importante isso. Depois nós vamos entrar na segunda parte, que é as implicações dessa verdade nas nossas vidas, como também no contexto geral de todo o universo, né? E a última parte é sobre a frase, né, a pergunta, bem no final ali do versículo 26, que fala assim, crês nisto? Eu chamo essa terceira parte de a pergunta crucial. Então, nesse vídeo nós vamos tratar da declaração. Vamos lá então. Bom, a declaração, gente, eu divido ela em 2 pontos. Primeiro, nós vamos tratar sobre o termo eu sou. Esse termo eu sou é extremamente importante a gente entender ele. É imprescindível, porque se a gente não entende o que significa esse termo eu sou, nós perdemos demais aqui nessa declaração o sentido dela. Na verdade, nós perdemos tudo. Perdemos tudo. A questão é que, na maioria das vezes que nós lemos a Bíblia e passamos por essas passagens onde Jesus utiliza o termo eu sou, nessa conotação que eu vou dizer para vocês agora, na maioria das vezes nós lemos como se esse termo fosse algo que a gente utiliza no nosso dia a dia, de uma maneira corriqueira, como para dizer assim, eu sou o dono dessa camisa, eu sou casado com fulana de tal, eu sou Paulo Roberto, irmão Paulinho, do jeito que vocês queiram me chamar. Entende, irmãos? Como se fosse apenas uma expressão para definir alguém, para dizer algo sobre nós, né? Mas não. Esse termo aqui não significa isso. Esse termo aqui, a origem dele, do seu significado, está lá em Êxodo, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Aquela passagem linda em que Moisés se depara com aquela sarça que pegava fogo, que ardia, mas ela não se consumia. Eu já falei sobre essa questão nos outros vídeos, mas é impossível deixar de falar novamente. Porque se a gente perde isso, gente, a gente perde tudo. Vamos ler o texto então. Disse Moisés a Deus, eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Esse termo, então, irmãos, ele era representado na antiguidade por um tetragrama em hebraico YHWH, que transliterado para as línguas modernas deu origem então a Yahweh, Yahvé, Javé ou Jeová. E ele aponta então para
Os atributos exclusivos de Deus, a sua divindade, a sua soberania, a sua eternidade, a sua autossuficiência, autoexistência, algo que diz respeito a Ele. Então, eu sou é o Deus que é o que é e ninguém é como Ele. Ninguém pode ser como Ele em todo o universo. Somente Ele é assim. Glória a Deus. Então, observem como isso nos traz para nós um sentido muito grande nessas passagens que Jesus utiliza o eu sou. Porque quando ele utiliza essas passagens, esse termo, ele está dizendo que ele é o próprio Deus. Ele está dizendo que ele é aquele que estava na sarça ardente falando com Moisés. Ele está dizendo que ele é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. É o Deus que colocou Moisés na fenda daquela rocha para que Moisés pudesse ver um pouco da glória de Deus, ainda que passando o Senhor de costas, né? Ele pudesse ver alguma coisa do Senhor, porque esse era o desejo de Moisés e Deus quer nos satisfazer o nosso desejo de ver quem Ele é. Oh Deus, aleluia! O Senhor, o maior desejo dele é que nós venhamos desejá-lo. Que nós venhamos desejar conhecê-lo. Ele quer se revelar a nós. Então Ele é o eu sou. Isso muda tudo nessa frase. O eu sou é a ressurreição e a vida. Não foi à toa que aqueles judeus, quando escutavam Jesus pronunciando esse termo, eles rasgavam suas vestes, pegavam nas pedras, como foi lá em João capítulo 8, né? Porque eles não admitiam, eles sabiam o que Jesus estava falando. Eles tinham total consciência, sabedoria no sentido do conhecimento daquele termo. E para eles, aquele homem, aquele simples homem, que é assim que eles se imaginavam, supunham que ele fosse, não poderia nunca utilizar aquele termo para se referir a si próprio. Então Jesus, Ele é o eu sou. Esse é o primeiro ponto, a primeira parte dessa declaração, que você não pode perder de vista. Ele é o eu sou. O Senhor Jesus, Ele é o eu sou. Amém? A segunda parte tem a ver com isso, que é o seguinte: a forma como essa frase, eu sou a ressurreição e a vida, e como também as outras 6 declarações do eu sou, como ela foi construída no grego, porque o grego, você sabe, é uma língua riquíssima na sua forma de expressar, né? Então, a forma como ela foi construída, ela dá condições de que o sujeito e o predicado sejam permutáveis ou intercambiáveis. O que significa isso, irmão? Sejam trocados. Então, tanto é verdade que o eu sou é a ressurreição e a vida, isso é algo que pertence a Ele, eu sou a ressurreição e a vida, é algo diz respeito a Ele. Então, em relação ao eu sou, existem muitas coisas que definem quem é o eu sou, que dizem que Ele é. Uma das coisas é essa, eu sou a ressurreição e a vida. Mas também quando você troca, a ressurreição e a vida é o eu sou. Ou são, né? A ressurreição e a vida são o eu sou. Isso quer dizer que nada além do eu sou é a ressurreição e a vida. Isso quer dizer que a ressurreição e a vida estão totalmente radicadas no eu sou. O eu sou é a fonte de toda a vida. O eu sou é o único que pode trazer à existência aquilo que estava morto. E ninguém mais pode. Jesus. Somente Ele pode. Somente Ele pode fazer uma pessoa que morreu, que perdeu tudo, que perdeu toda a sua vida, ressuscitar. E é isso nós podemos dizer em vários aspectos, como por exemplo, a regeneração do nosso espírito que estava morto, assim como Paulo diz ali em Efésios capítulo 2, versículo 1. E Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. A vida não no aspecto apenas natural, mas também no aspecto eterno, né? Então percebo que todas essas questões que qualificam o eu sou nas suas 7
declarações como, por exemplo, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Tudo isso diz respeito a Ele e tudo isso é exclusivamente dele. Tudo isso refere-se exclusivamente a Ele e ninguém mais é assim. Ninguém mais pode ser isso. Somente Ele. Por isso que é muito importante você entender cada uma dessas declarações, porque elas enriquecem muito o seu conhecimento de quem Ele é. E aí nós temos aquela grande verdade, nós só poderemos adorar aquilo que nós conhecemos. Então estudar as 7 declarações do Eu Sou é extremamente importante. Deixa eu falar então, para concluir aqui o nosso estudo de hoje, alguns textos que nos mostram essa verdade, que o Eu Sou é a ressurreição e a vida. Vamos ler. O primeiro está aqui em João capítulo 1, versículo 3 e 4, que diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Agora vamos para Colossenses, versículo 1, 16 e 17. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Ou seja, nessa dimensão que conhecemos, como também aquilo que ele criou nas outras dimensões. E ele vai falar, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. 1 João capítulo 5, versículo 12, eu amo esse texto, gente. Aquele que tem um filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. E aqui, é claro, está falando da vida eterna. Somente em Cristo o homem alcança a vida eterna. Não tem uma outra forma. Não tem uma outra alternativa. Não existe atalhos. Não existe um plano B. Não existe nada. Somente nele. Todos os aspectos da vida estão nele. Tudo. Eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Deixa eu mostrar um texto para vocês agora sobre a questão da ressurreição. Não vou adentrar muitos textos porque nós vamos discutir, abordar isso na próxima etapa aqui do nosso estudo. Nós vamos entrar de cabeça mesmo. Aprofundar muito, tá bom? João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então perceba aí que são textos muito, muito incríveis, muito fortes, muito significativos, que a gente vai precisar aprofundar neles no próximo vídeo. Ok? Então, permita que essas verdades adentrem seu coração. Porque elas falam do nosso próprio Senhor, daquilo que Ele é e que diz respeito às nossas vidas. E no próximo vídeo, então, nós vamos adentrar nessa segunda parte, onde fala das implicações dele ser a ressurreição da vida para nós e para toda a questão do contexto que nós estamos vivendo. Tá bom, gente? Um grande abraço, que Deus realmente te abençoe poderosamente e até a próxima, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também se inscrever no nosso canal. Assim você estará nos ajudando a divulgar essa mensagem que tem como único intuito de proclamar o Evangelho